Hoje eu quero dividir com vocês uma reflexão. Quem de vocês em algum momento já se sentiu mal por estar em paz? Já se sentiu mal? Ou às vezes até tristes? Eu acho que a palavra se sentir mal é o que mais ressoa nesse momento. Por você estar bem, por você estar feliz, por você estar podendo usufruir de algo, sabendo que outra pessoa no qual você tem muita simpatia, né, alguém ao seu redor, da sua família, amigos, eles não estão bem, sabe? Quantas vezes você se boicotou dentro de uma felicidade, de um momento de felicidade, e de repente você achar que você está sendo indigna, está sendo errada, questiona, né? E se sente mal mesmo por estar em paz, por estar fazendo alguma coisa boa para você, por você, mas carrega aquele peso, né? Poxa, minha irmã, meu irmão, minha mãe tá numa situação, tá no vermelho, sabe? Tá mal e eu tô aqui, né? Usufruindo como se tudo estivesse lindo e maravilhoso. Você já passou por isso? Eu já passei, já tive essa fase, já tive esse pensamento e confesso que às vezes ele vem na minha mente. E às vezes assim, o que acontece? A felicidade tem e deve ser apenas um estado de espírito, né? Mas é um caminho árduo, é difícil até de chegar nessa compreensão. Mas o que acontece, né? Dentro da minha própria experiência no qual eu já vivi. Antes eu já fui daquela pessoa em que eu tirava muito de mim, né? O pouco que tinha, o que era meu. E sempre tive isso de ajudar, estender, fazer as coisas acontecer dentro da minha pequenez, dentro da minha ajuda, né? Eu ceder, dar a energia. E sempre fui com muito amor, com muito carinho, querendo dar oportunidade do outro crescer, né? Só o que acontece, eu vou contar pra você a minha experiência que eu tive e ver se ressoa com você. Às vezes você tá passando por algo assim, de repente trago aí uma reflexão para você ver se faz sentido para você continuar com esse pensamento, enfim. Eu sempre tive esse ato genuíno de ir lá fazer as coisas resolverem, acontecer, ver um problema ali e realmente tentar ajudar a pessoa. Mas o que acontece, né? O que acontece? Eu teve uma época que eu sempre gostei de passar, não é bem apometria, mas uma consulta espiritual que chamava de apometria, uma mulher muito maravilhosa, né, seus dons que vinha, conversava e passava mensagem mesmo espiritual. Ela me trouxe uma mensagem para mim que mudou muito a minha percepção e isso foi em 2000 em janeiro mais ou menos, eu engravidei, descobri minha gravidez dia 17 de abril de 2020. Então foi nessa passagem, em janeiro, fevereiro mais ou menos, que eu tive essa mensagem, se eu não estou enganada, tá? O que aconteceu? Eu sempre tive isso com a minha família, de ir lá ajudar as pessoas, às vezes até amigos, pessoas que trabalham comigo, de alguma forma, tentar trazer a solução de alguma coisa, ou se era algo material mesmo, aquela coisa de, nossa, você tá precisando, né, de dinheiro, eu tô com uma conta aqui a mais, e eu vejo ali, nossa, sobrou, ou eu até ia comprar alguma coisa pra mim, mas, poxa vida, né, como que eu vou ali comprar uma calça pra mim, sendo que nem a minha prioridade, já tenho ali, sabendo que a pessoa tá ali sem gás, sabe, com uma conta a mais de água, não vai sobrar R$100 nem pra ela, sei lá, comer um lanche, né? Falei assim, não faz o menor sentido. E sempre essa preocupação e eu não conseguia usufruir, né, de certa forma, porque eu me colocava assim que realmente, por que não ajudar, né? Quanto mais ajudar, mais boazinha eu estou sendo, mas não que eu estava procurando ser boazinha pra tentar taxar alguma coisa, encaixar, não, eu só sentia que eu ser boazinha é ser isso, né? É ser isso. Então, o que acontece? Só que no meio de todo esse bolo vem muitas expectativas também, maneira como a pessoa vai lidar com aquilo, ou de repente de uma forma consciente ou não, a maneira como a pessoa vai retribuir aquilo com você, não que você ajude esperando algo em troca, mas um certo carinho, alguma coisa, ainda assim acaba sendo como se fosse uma barganha, mesmo que de uma forma inconsciente, né? Mesmo havendo um ato genuíno, um carinho genuíno, de certa forma tem alguma coisa assim que eu percebia estar camuflada ali, sabe? No meio desse bolo todo. E o que acontece? Quando eu passei nessa consulta, vem uma seguinte mensagem para mim. Michele, o que acontece? A ajuda, a caridade, né, essa benevolência, essa atitude de
Isso é muito belo. Dentro essa genuinidade precisa ter mais desperto no coração de muitas pessoas, de todas as pessoas, o maior número possível, né? Mas tem que ter equilíbrio. Por quê? Era como se fosse assim, você tá ali, qual que é o problema? Você, por amor, você acaba atrapalhando o desenvolvimento, o desenrolar de toda uma situação na vida, na alma daquela pessoa. E eu fiquei ali só refletindo mesmo sobre isso, né? Ouvindo ali atento e já começou a mexer dentro de mim, né? Como assim tô errada, né? Como assim ajudar, né? Me desfazer das coisas não é bom. Mas o que acontece? O sofrimento, assim, primeiro a gente parte do princípio que quem acredita, né, nessa força maior de Deus, que é todo amoroso, bondoso, né, misericordioso, e entende que Deus é amor, então se é amor, até na dor, até no sofrimento existe um amor. A gente pode não compreender alguma coisa, mas não tem nada errado, não tem nada injusto, tá tudo correto, tá tudo certo, tudo existe amor. Deus é amor, não tem como ser imparcial, né? Tipo, hora é, hora não é. Não é uma brincadeira, não é um joguinho. Se for pra gente parar pra pensar, e vai ficar caçando desculpa ali, mas vai ter uma hora que tudo vai fechar, tudo vai se resumir num ato de amor. Mas existe o caminho do amor, existe o caminho da dor, existe o caminho de cada um, que uma hora a gente passa no amor, outra hora a gente passa na dor. Mas o que acontece? Tem muitos espíritos que vêm, né? A gente vem às vezes para passar por uma situação porque a gente precisa aprender com ela. Vou dar um exemplo. Às vezes eu tenho um histórico lá de alma que eu sou uma pessoa muito submissa, eu não tenho voz, eu desacredito de mim, desacredito do meu potencial, sempre me coloco para baixo, qualquer coisa que o outro fala, faz, eu não me desenvolvo, não desenvolvo essa capacidade de me defender, de me posicionar, sabe? E aí vem, e aquilo começa, né? Vem uma vida, vem a duas, três vidas, assim, e sempre nessa, caio sempre na mesma armadilha, de não me posicionar. Então, muitas vezes, a gente entra dentro de uma situação no trabalho, com um vínculo amoroso, dentro de um casamento, né? Enfim, dentro da família, e vem essas coisas que é para fazer com que a gente encare frente a frente essa realidade para que a gente consiga dar aquele up de não, eu vou falar não agora. Eu não vou falar sim, eu vou falar não. Eu não quero essa situação, eu posso. Então são situações difíceis, árduas, que a vida traz na nossa linha, né, na nossa vida, na nossa existência aqui, que é para desenvolver algo na gente. Tem pessoas que precisam desenvolver a autenticidade, o poder de dizer não, sem se sentir culpada, sem se sentir remorso, de, sabe, de acreditar que não, eu posso, eu vou me testar, vai ser complicado, vai ser desafiador, mas eu vou ir atrás. E tem pessoas que já são mais rude mesmo, aí precisa trabalhar mais a parte de amorosidade para ficar mais flexível. Mas em suma, tá tudo perfeito. Existe materialmente, parece ser tudo injusto, tudo em desordem, mas quando a gente vai olhar para esse campo emocional, esse campo espiritual, não tem nada em desarmonia, tá tudo perfeito. Todo mundo recebe aquilo que está na sua frequência, aquilo que está vibrando, que a pessoa carrega, o que ela é capaz de gerir na hora, ela age da maneira como ela é capaz de estar gerindo na hora, diante de uma dificuldade. E as provas, né, as dificuldades, as traições, tudo que vem no nosso campo é para nos desenvolver algo. A gente só precisa ter esse filtro de saber, essa atitude minha, ela está indo por ego, porque meu ego está ferido, está machucado, ou é realmente para me saber me posicionar de uma forma porque eu sei que eu sinto que não sou merecedora, entende? Então já começa por essa linha de raciocínio. Aí o que acontece? A pessoa precisa desenvolver aquela coisa assim, não, eu tô no perrengue, tô no vermelho, tô sempre na mesma situação, eu preciso mudar. A pessoa tem que se despertar que ela não quer mais viver aquela condição e ela procurar meios de como ela pode fazer para sair daquela situação. E aí o que acontece? Chegava a Michelinha aqui, todo mês ajudava. Qualquer coisa, pode ligar para Michele, pode mandar para Michele, né? E ela ajudava. E qual foi a mensagem que foi passada para mim? Que era como se uma pessoa, qualquer um da minha família, veio nessa existência para de repente lá na frente andar e tropeçar e machucar o joelho. Aí a pessoa ia doer, ia chorar, ia sair sangue do joelho dessa pessoa. Só que daí ela ia falar, ué, o que foi que eu fiz?
Nossa, não era pra mim ter corrido, não era pra mim ter saído desse jeito, eu vi a pedra e mesmo assim passei por cima. Ela ia ter que ter aquela reflexão sobre aquele machucado. E ela ia procurar, ok, o que que eu tenho que fazer? Tenho que ir no médico, dá pra me passar um band-aid, é curativo, é ponto, o que que dá pra fazer? E a pessoa ir lá, se autocuidar, né? E agora começar a prestar atenção ou não à maneira como ela age, se vai usar o mesmo sapato, se vai usar o mesmo caminho, né? Tem que ter essa reflexão. Mas o que que acontecia? A Michelle, por amor, por não querer ver a pessoa que ama sofrendo naquela condição, a Michelle, com a percepção um pouco mais aguçada que essas pessoas, via que quando a pessoa fosse caminhar com aquele chinelo naquele caminho, ia se machucar. A Michelle ia lá, opa, peraí, não passe por aqui porque você vai se machucar. Ou, peraí, deixa eu já colocar uma proteção de joelho aqui, porque eu sei que você vai cair, então daí no que você cair você não se machuca. E aí o que que acontece? Eu por amor evitava uma dor, só que a pessoa não crescia. E o detalhe está, o problema não é você ajudar ali, tá, tampou, cuidou ali naquele momento. Só que a pessoa na outra vez, ela vai, mesmo assim, ok, Michelle ajudou. Só que amanhã ela vai passar pela mesma situação. Ela sabe que a Michelle falou que aquilo vai dar problema, mas mesmo assim ela não vai pensar em mudar. Ou ela mesmo colocar uma joelheira no pé, ela simplesmente vai querer passar por lá, mas esperando já cadê a joelheira? A joelheira não vai vir aqui? Você não vai pôr a joelheira aqui? Tô esperando. Ou seja, é uma torneira que não se fecha, não fecha nunca. Entende? Então, o que que acontece? Desde aquela época eu tive uma consciência de... Foi doloroso para mim, porque assim, você refletir tudo isso, porque você faz um ato por amor, para tentar ajudar, você tá alertando a pessoa, mostrando, né, o caminho que vai machucar, só que a pessoa não conseguiu compreender a profundidade daquilo. Por quê? Ela só vai dar valor naquela joelheira que eu coloquei lá no joelho dela, ou no não tome cuidado, se realmente ela tivesse passado por aquilo, se ela conseguisse despertar para aquilo, mas ela não conseguiu, porque eu passei praticamente mastigado para ela. Então a tendência dessas pessoas começarem a errar novamente, sempre esperando a Michelle estar ali, é grande. Aí o que que acontece? Eu começo a atrapalhar todo um sistema da pessoa aprender, sabe, o aprendizado, de reconhecer, de poder fazer as suas escolhas sem eu ter que ir lá ajustar ou consertar. Então, assim, por amor eu estava machucando, por amor eu estava atrapalhando a jornada de aprendizado e de evolução das pessoas que eu mais amo. E pra mim foi muito bagunçado ouvir aquilo. Eu lembro que eu me remexi na hora, assim, sentada na cadeira ouvindo, me deu um reboliço, assim, mas o quanto aquilo fazia sentido. Eu lembro que, nossa, eu chorei no dia, né, mas eu segurei, assim, um pouco na hora pra ouvir toda a mensagem, né, e era o meu guia que tava falando através dessa pessoa, né, passando o recado, na verdade. E o que que acontece? Aí falou assim pra mim, e falou mais ainda, mesmo tendo amor, essa pessoa pode, um espírito pode se revoltar contra você. Olha bem, a pessoa vem aqui para desenvolver, né, a habilidade aí, querendo ou não, ela ia estar para ela crescer financeiramente, para ela sair do vermelho, né, sempre tá ali no escasso ali. Mas o que acontece? A pessoa aperta um dinheirinho, tá ali, um dinheiro extra para você, eu pago, eu pago, eu pago. Esse eu pago, a pessoa não fecha, ela não entra num aperto, porque sempre tem a Michelle, sempre tem a pessoa ali para ajudar. Então mesmo que bate um aperto, ai não, sei lá, a Michelle vai me ajudar aqui, deixa eu dar um hello para ela. E o que que acontece? A pessoa não aprende. Às vezes ela precisava ouvir um não tenho, e ela ficar de cara com, meu Deus, com o cobrador, sabe? Com o nome sujo, com realmente eu não tenho, sei lá, não tenho pão para comer hoje, eu não tô com uma meia furada, enfim. Eu não tenho e não tem ninguém para me ajudar. Na hora que a pessoa tivesse de cara com, sabe, com um furacão mesmo, ela poderia se despertar, ela poderia ter um desespero de repente lembrar de Deus, de rogar por uma ajuda porque não aguenta mais essa situação, o que que pode estar fazendo, de repente ela ia ter esse contato íntimo, de repente ia ter uma ideia de ir atrás de alguém que fosse, né, de repente abrir portas para alguma coisa financeira para essa pessoa, enfim, ia ter muitas possibilidades através desse desespero, só que acontece, eu não deixava.
Não deixava, eu procurava resolver tudo financeiramente, falar, ligar, precisa ir no médico e vamos lá, e não sei o que, vamos fazer acontecer, e não deixava a pessoa desenvolver a habilidade de ir lá e se resolver. Então, o que que acontece? Aí a pessoa desencarna, ela vai embora e ela vai olhar para a vida dela. Bom, eu fui nessa existência como João, como Maria. Aí eu precisava ter estimulado, desenvolvido a habilidade de ir atrás, de me crescer, de me erguer, de entrar em conexão com Deus e não sei o que. Só que para isso eu precisava passar por isso e isso. E na hora que eu estivesse sofrendo aquilo ali, eu ia ser o meu ponto, ia ser o ponto que eu ia despertar minha espiritualidade, despertar minha capacidade, uma ideia, um insight para mim, sei lá, fazer um trabalho maravilhoso que eu pudesse progredir, expandir. Só que peraí, toda vez que eu chegava ali, a Michele entrava na frente. A Michele, por amor, não deixava eu sofrer, limpava minhas lágrimas, eu pagando minhas contas, resolvendo meus problemas, não me deixando fazer as minhas escolhas, tudo porque não, você vai sofrer, você vai sofrer. Que raiva da Michelle, então quer dizer que por causa dela eu não consegui me desenvolver. Aí a pessoa que era todo amor para você, ela acaba virando o seu rival, sabe? É quando realmente o seu maior amor, a pessoa que te ama, vira seu inimigo. Porque dependendo do grau da profundidade da consciência desse espírito, a maneira como ela vai ver a sua outra existência, a sua existência anterior, talvez seja com remorso. Então, assim, a pessoa que você deu a vida, que você fez tudo, cuidou com carinho, virou seu inimigo, porque não conseguiu aceitar que ela desperdiçou uma vida, uma possibilidade, uma chance, porque você foi intrometida, porque você quis resolver tudo em nome do amor. E, gente, aquilo pra mim foi um baque. Quando eu parei pra refletir, lá na hora eu chorei, saí, fui digerindo ainda tudo por uns dias, mas cada vez que eu pensava, e ainda mas eu ficava me questionando, mas eu tô fazendo isso, não vai ajudar aquilo, não sei o quê. E ainda eu tentei buscar justificativa pra isso. E a conta não fechava. A conta só fechava quando eu via essa clareza. O quanto a gente tem que prestar atenção nos nossos atos também e viver a nossa felicidade. Porque o que eu entendi é que me dava desespero, né? Eu achava, sei lá, que eu tinha que ficar feliz com todo mundo feliz. É lógico que isso, assim, é algo para ser chegado, né? Mas não a ponto de eu me sentir mal, porque o outro não tá conseguindo as coisas dele. Eu tenho que entender o que eu posso fazer e até que maneira e até que ponto eu posso estar ajudando. E essa ajuda, será que ela tá sendo uma torneira que está pingando a toda hora? Porque o que acontece? Às vezes a pessoa só precisava de um empurrãozinho, de uma ajuda. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Às vezes é uma ajuda. Você sabe que a pessoa precisava de um dinheiro, por exemplo, de um dinheiro X para abrir um negócio e aquele negócio ia destrinchar. Você foi lá e ajudou com esse dinheiro, esse empréstimo. Então você já ajudou. Se no meio do caminho a pessoa não conseguiu se desenrolar por alguma coisa que a pessoa fez, estava no destino, não sei, não tem mais como você ficar sustentando aquilo. Porque é a mesma coisa de você ficar ali, vou pagar água e vou pagar luz porque a pessoa se não conseguiu. Só que a água e a luz, vai vir todo santo mês. Então, até quando você vai manter isso? Porque provavelmente aquilo vai trazer para a pessoa o despertar que eu falei para você, o jogo de cintura. Só que assim, quero deixar bem claro que a gente tem que realmente prestar atenção no que, como e quando, e os motivos, as intenções, as emoções que está nos levando a ajudar. Porque não é sobre, só porque a pessoa ali sempre vai ter o mesmo problema, eu não vou ajudar ela, né? Sendo que você tá vendo que a pessoa tá aparecendo. Mas não é sobre isso, porque essa ajuda alheia, tudo bem, você vê lá, a pessoa tá passando dificuldade, às vezes é realmente essa cesta básica que ela tá precisando que vai ajudar, mas é o que te motiva, o que te faz arrancar de você, como se você não fizesse isso, você estaria muito errada, muito errado. E não é sobre isso. Então eu tive que aprender a viver as minhas coisas, a pensar por mim e respeitar a caminhada do outro. Eu só ajudar o outro quando eu realmente sentir que devo, sentir que posso, sem tirar de mim e sem boicotar o trabalho, o caminho do outro.
Então, até para ajuda nas pessoas na rua que sempre estão pedindo as coisas na frente de mercado, dá uma caixinha de leite, não sei o quê. Gente, às vezes o jeito que a pessoa vem e pede pra gente, parece que se eu falar que não, eu tô mentindo, eu tô sendo uma pessoa terrível. Não, não é porque a pessoa pediu e tá colocando um sofrimento que você é obrigado a dar, senão vai ficar feio. Não, você tem que aprender a falar não, você tem que sentir. Hoje eu quero ajudar, hoje eu posso ajudar. E se não, tá tudo bem também. Caminhada que segue, vida que segue. Agora, quando você coloca um peso de que você precisa, que, sabe, quando você coloca realmente esse peso, assim, as coisas não fluem nem para você e muito menos para o outro. Você ajuda ali, mas daqui a pouquinho já tá na escassez de novo, entendeu? Então as coisas têm que vir de coração e com essa consciência de que você não deve estar assumindo as responsabilidades do outro por desespero, e isso não é só a parte material, eu tô falando assim até a parte da consciência de alguém da família da gente que tá num vício, bebida alcoólica, de droga, e a gente fica se matando, ai, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu filho, não sei o que, não sei o que. Gente, é difícil, é difícil, é desafiador. Só que assim, a pessoa, assim como você, ela teve oportunidades. Ah, não, mas ela não teve oportunidade não, porque ela viveu isso, viveu aquilo. Não, todo mundo teve oportunidade, teve as suas escolhas. Não é porque a pessoa passou uma coisa difícil na família, né, que ela vai virar um marginal, né, vai cair nas drogas. É lógico que facilita, é lógico, facilita o caminho do ruim, porque a pessoa tá tão acabada, tá tão mal que mas são escolhas. São escolhas. E quais foram as oportunidades que você teve de repente, até na parte do vício, você já foi lá, foi atrás de internação, conversou, foi atrás de psicólogo, fez tudo. E a pessoa, às vezes, tentou, mas recaiu. Vai ter um momento que você fala assim, eu vou morrer junto com essa pessoa. Essa pessoa vai morrer fisicamente, porque emocionalmente ela já tá praticamente semi-morta, e eu nesse desgaste de ficar, minha missão é ter que tentar salvar porque é filho, porque é pai, eu tenho que salvar, você vai se afundar junto com essa pessoa. Numa dessa você acaba atrapalhando, né, como isso que eu falei, a pessoa precisa se despertar, e você acaba se parando a sua vida por função de uma pessoa que está escolhendo assim. O que você pode fazer que está no seu caminho? A pessoa quer ajuda, quando ela vir solicitar uma ajuda, o que você pode ir lá fazer, dar entrada, vamos lá no psicólogo, vamos no remédio, vamos internar, tô aqui, mas eu não vou parar minha vida para ficar caçando familiares, sabe, em bares, na rua, no beco, porque eu preciso resgatar porque é meu filho, eu preciso resgatar porque é minha filha, eu preciso resgatar porque é meu, eu não preciso de nada, o que eu preciso é olhar para mim, e olhar o que eu quero, o que eu não quero, o que eu posso influenciar, o que eu posso não influenciar, e mais ainda, respeitar o caminho e as escolhas de cada um. Porque independentemente dessa pessoa emocionalmente estar machucada, fisicamente estar machucada, é a escolha daquele espírito. É as falhas que eles estão tendo. Então, eu tive que aprender a viver o aqui e o hoje, fazer a minha vida, seguir a minha rotina, sabe? Seguir a minha rotina, e viver minha felicidade sem me sentir culpada por um outro, por mais que eu ame, e não estar bem. Eu vejo quais dentro dessas condições, dentro desse cenário, quais condições eu tenho para ajudar. Às vezes é uma palavra, às vezes pode ser uma ajuda financeira, mas eu tenho que avaliar muito se aquilo ali não vai virar um capricho, se aquilo ali vai impedir algo da pessoa estar progredindo. Então hoje é uma maneira que eu ajudo de uma forma consciente e até mesmo a ajuda que eu recebo. Será que isso aqui, se a pessoa me tirar do vermelho, fazer alguma coisa para mim, será que isso aqui não está sendo facilitado para mim? Talvez eu tenha que recusar para mim poder fortalecer aqui, não, o que eu consigo fazer. Então tudo isso trouxe uma consciência para mim. Não foi fácil passar por isso, não é tão fácil, ainda tem os meus desafios, mas eu percebo o quanto tá mais leve, sabe? Tá menos apertado no estômago, assim, que quando pensa nessa situação, quanto que aperta aqui mesmo. Mas eu queria trazer para você, você não deve se forçar a nada, porque essa escolha de realmente ser feliz é um ato genuíno seu,
que você tem esse campo aberto para escolher ser feliz, para escolher por você, mas sem perder a sua empatia. O que você pode estar fazendo, né, que é o que eu procuro fazer, é sempre refletir. O quanto isso está mexendo comigo? Por que que me mexe tanto saber que o outro está mal e eu não conseguir ficar em paz com isso? Qual é essa necessidade de eu me mudar tanto por conta do comportamento do outro? Então, estar bem não significa que você não se importa, mas significa apenas que você está escolhendo viver, mesmo em meio a tanto barulho externo, mesmo em meio aos caos. Então, assim, ajude porque você acredita que aquele é um ato, escolha consciente sua, porque você pode, porque você acredita, e não com peso de que você deve, e muito menos por se sentir culpado, tá? Por se sentir culpada. Então, quis trazer essa reflexão para vocês, pois eu penso que tudo é uma reconstrução interna da gente, da maneira como a gente age na vida e procurar refletir o porquê daquilo, o porquê que eu atraio isso e também as consequências das nossas ações, tanto da passividade quanto da ação, né? De uma forma reativa. Mas aí é que está a questão, né? A gente poder usufruir da nossa vida, das nossas escolhas, do nosso dinheiro, do nosso conforto e entender que a gente fez por onde a gente merece. A gente tá nesse estado um pouco mais leve, um pouco mais feliz, com dias às vezes um pouco mais oscilante, mas você tá vivendo aquilo que é seu por direito emocional, espiritual. Se você pode fazer alguma coisa, beleza, mas o que você não pode é se carregar junto com o outro. Você não pode cair a ladeira abaixo junto com o outro, até nem mesmo crescer junto com o outro, porque o crescimento você apenas é uma inspiração ou pega como inspiração e vão, mas cada um vai ter a sua caminhada, né? Mas é lógico que o evoluir com todo mundo, assim, dentro das suas próprias capacidades e junto, é o caminho, né? É o caminho. Mas ladeira abaixo não, porque senão a gente se arrasta junto com a outra e tudo por quê? Por conta da culpa, por conta do remorso, de se sentir realmente injusta, né? Como que eu posso estar vivendo, estar aqui na praia, sabendo que a minha mãe tá daquele jeito, tá? Como que eu posso estar sorrindo, sendo que fulano tá desse jeito, ciclano? Não, gente, isso não vai mudar. O fato de você ir lá chorar junto com a pessoa não vai fazer a pessoa resolver o problema, muito pelo contrário, é lamentação em cima de lamentação. O que você pode fazer? Você pode fazer algo, mas esse algo que você vai fazer realmente vai ajudar essa pessoa? Vai ajudar momentaneamente na hora? Mas e os recursos para ela sair dessa situação? Vai ter? Ou ela vai ficar esperando de novo o que você passou? Qual que vai ser o desfecho de tudo isso? Então tudo isso tem que ser levado em consideração para que a gente consiga estar vivendo de uma forma mais leve e cada um do seu quadrado para o momento aí da nossa evolução. Bom, vou deixar vocês aqui com essa reflexão. Se inscreva, o canal é novo e eu aguardo aqui vocês para um próximo bate-papo. Até mais.